Olá, boa noite. O meu nome é Everaldo Santana. Sou de uma família pequena, aqui no interior do Pernambuco. Aqui acontecem muitos casos sem explicações, mulas sem cabeça e essas coisas assim. Todo tipo de coisa que você possa imaginar. Mas eu quero contar um relato para vocês que foi meu, aconteceu comigo há uns 3 anos atrás. Eu morava em um pequeno povoado aqui na entrada da cidade, que já era que as pessoas saíam e entravam na entrada da cidade nossa. E de frente com o final do nosso povoado, a última casa era minha. Eu morava com meu pai, com a minha mãe e com os meus irmãos, que na época ainda eram pequenos e não podiam trabalhar, mesmo que quisessem. Nessa época estava acontecendo alguns casos estranhos de aparições de lobisomem, fantasma, demônios e essas coisas assim. A estrada era de chão batido, não era de asfalto como é hoje. Hoje ficou muito mais melhor do que antes, pois se caso você adoecesse antes, para um carro chegar até você, demoraria horas. Aliás, se você conseguisse arrumar alguém, dependendo da hora, às vezes a pessoa estava dormindo e era bem complicado a situação para você. E na frente desse cemitério, que ficava em frente da minha casa, atrás desse cemitério, tem uma grande mata a se perder de vista. E a estrada corta no meio, o que deixa cada vez mais a estrada mais sombria e assustadora, porque lá apareceu um lobisomem, relata alguns moradores da comunidade. Eu não acreditava em lobisomens ou essas coisas, mas tudo tem a primeira vez. Muita gente via e ouvia coisas. Eu, por enquanto, nem via e nem ouvia nada, e achava melhor que tivesse ficado assim mesmo. Um dia eu acordei de madrugada com um uivo bem longe e alguma coisa correndo, quebrando mato. Olha que a distância da minha casa para a mata é um pouco grande. Eu estava conseguindo ouvir o som perfeitamente, como se a criatura ou animal, seja lá o que fosse, estivesse quebrando mato bem perto da onde eu estava. O nome do nosso povoado é Bela Vista, Povoado Bela Vista. Mas, algumas luas atrás, a besta apareceu no nosso povoado, levando medo e pânico para todos os moradores daquele povoado, inclusive eu. Eu acordei um dia de madrugada sem sono, pois tinha deitado cedo. Não sei que hora era, mas pelo horário que eu levantei, era mais ou menos umas 3:30 da manhã para 4 horas, quando vi um vulto negro passar correndo em frente à minha casa e em direção ao cemitério. Eu me arrepiei inteiro. Eu, com a cabeça pouca, peguei e abri a porta e simplesmente fui atrás daquilo que estava correndo, pois na minha cabeça aquilo que estava correndo para o cemitério não era um lobisomem, e sim um ladrão. Então eu fui sem nada e ainda sem camisa e gritando alto: "Ei, pare aí, seu ladrão! Pare aí! Pare aí!" Gritando alto mesmo, sem eu nem imaginar o que eu estava seguindo e o que ia me acontecer em seguida. Os meus pais estavam dormindo, e ainda bem que eles estavam dormindo, pois se eles estivessem acordados, com certeza não deixaria eu ir sozinho naquela hora
atrás de uma coisa que eu nem sabia se era humano ou não. Então, quando fui chegando perto do cemitério, eu parei e simplesmente comecei a observar. Conforme eu observava, aquele negócio pulava de dentro e para fora do cemitério. Pulava para dentro e para fora, para dentro e para fora. Eu fiquei com aquilo encasquetado na cabeça. Mas que diabos é isso? Eu fiquei atrás de uma árvore, que tinha uma árvore perto do cemitério, e fiquei observando. Quando aquilo do nada parou de pular, mas só que não parou do lado de fora, e sim do lado de dentro do cemitério. Quando aquilo ficou de pé, era mais ou menos o meu tamanho. Eu fiquei completamente paralisado quando vi aquilo, pois simplesmente aquilo era uma visão do próprio diabo na minha frente. E simplesmente eu não conseguia sair do lugar. As minhas pernas quase fartaram, pois se precisasse de correr, eu não correria naquela noite. Morreria facilmente. Aquilo em pé era o dobro do meu tamanho. Pelos negros, orelhas pontudas, olhos vermelhos. Chega brilhava na noite. Parecia duas tochas de fogo me olhando. Pelos chegam iluminava na lua. E nessa noite chovia um pouco, nessa madrugada, estava dando um pouco de sereno. Aquilo deu uns rosnados, se virou e saiu correndo para a mata. E foi aí que eu consegui me recuperar e voltar para casa. Os meus pais já tinham levantado, pois o dia não tinha amanhecido ainda. Estava caçando eu. E quando eu cheguei, os meus pais ficaram preocupados e perguntaram o que eu estava fazendo na mata. Eu contei para eles que tinha visto um lobisomem. Eles acreditaram no que eu falei, pois eu não era pessoa de andar mentindo, não, ou inventando história para os outros acreditarem. Então falei para o meu pai e para minha mãe que tinha visto um lobisomem. Estava tremendo, sim, pois para me recuperar foi questão de alguns minutos, mas enquanto isso eu estava em choque. O dia amanheceu e eu não tirava aquela imagem da cabeça, mas aquela foi a última vez que eu vi o lobisomem, que eu vi a fera da lua cheia. Muita gente no nosso povoado ainda deu de cara, mas daquele nosso encontro no cemitério foi a última vez. Não vi mais nada depois daquilo dali. Eu via pegadas, urros na madrugada, brigas com os cachorros na madrugada, mas de eu ver, não vi mais, pois, seja lá quem fosse o lobisomem, era sim do povoado. Estava com medo de eu saber o seu mistério, desvendar o seu segredo, e por causa disso foi embora. As coisas estranhas acontecem até hoje, mas não direto que nem antes. É dificilmente acontecer uma coisa sobrenatural. Eu digo para vocês, não queiram pagar para ver. Não duvide de lobisomem, mula sem cabeça, mapinguari, curupira e essas coisas assim, saci, pois isso existe e não é lendas e nem folclore para se contar para crianças ter medo. Até do bicho-papão você tem que ter medo, pois o mundo é um lugar aonde a gente não descobriu nem a metade das coisas que vivem nele e que se esconde nele. Boa noite.